Está no ar, a bola não para, no canal do Fred Júnior no YouTube e também com novidades. Desde a semana passada nós temos também por áudio, você pode ouvir, matar saudades do Fred no rádio, através da Rádio Prado, radioprado.com.br, a rádio da educação. Você pode ouvir toda segunda às 7h30 da noite. Nosso programa no YouTube, a partir das 10 da manhã, toda segunda-feira, sempre uma entrevista inédita. Então você pode também baixar o aplicativo da Rádio Prado para quem tem um Android. Rádio Prado, a Rádio da Educação, você ouve o nosso programa. E a bola não para, sempre em nome de Premium League. É um fantasy game, fez muito sucesso na Copa do Mundo, já estamos no Campeonato Brasileiro em andamento, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Champions League e Campeonato Argentino. E vai ter novidades aí em outros esportes. Tem muita gente pedindo basquete, tem um fantasy game e vamos ter novidades sim com o Premium League. Então, se você ainda não conhece, pode acessar www.premiumleague.com.br ou baixar o aplicativo através do seu celular, tanto o Android como o iPhone. Você tem o acesso ao Premium League. Seja um treinador, a conversa de futebol com certeza vai ficar muito mais diferente através do Premium League. E aqui, com muito prazer, vamos falar de arbitragem com a Renata Ruel. Renata, prazer em encontrá-la. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do A Bola Não Para, do canal do Fred Júnior. Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui no programa seu. E vamos falar de arbitragem de futebol. Vamos falar sim, com certeza. Mas antes de a gente falar da arbitragem em si, como que começou essa caminhada? Como que a Renata quis trabalhar com a arbitragem? Por que não árbitra, por exemplo, e por que auxiliar? Toda essa caminhada aí para o pessoal conhecer um pouco mais de você, Renata. Essa caminhada começou por volta dos 14 anos de idade. 14? Eu me interessei pela arbitragem. Você é de São Paulo, Renata? Eu sou paulista, mesmo paulistana. E a minha família, eu falo que tem muitos homens e apaixonados por futebol, né? Então eu falava assim, né? Por acaso. Como todo brasileiro, né? E eu queria estar no meio. E eu falei assim, o meio que eu quero estar é através da arbitragem. Então eu brinco que é assim, minha mãe é palmeirense, meu pai é corintiano, meu irmão é São Paulino e o meu padrinho é santista. Então, eu falei assim, eu precisava ser árbitra, né? Ou você agrada a todos, ou você desagrada. Exatamente. Então vamos mediar aqui a situação. E aos 14 anos eu já ligava na Federação Paulista, que ainda era sede na Brigadeiro. Aqui pertinho. Aqui pertinho. Aqui da CESP, na Paulista. E eu já queria saber do curso, aí eles falavam só com 2º grau completo, tudo. Falei, então tá bom, vamos esperar. Mas já vidrada pelo curso de arbitragem. Não conhecia nenhum árbitro, não sabia nada do meio, nada da profissão. E as regras, você já conhecia bastante? Não, só de assistir o futebol, mas hoje eu vejo que a maioria que simplesmente assiste e não procura conhecer as regras, não conhece realmente, né, de regra de futebol. Só palpita. Só palpita. Como falam, né, que nós temos muitos, o torcedor brasileiro, todos são treinadores e juízes, certo, né? Então, conhecia o básico da regra. Conhecia nada, mas queria fazer o curso. Porém, quando eu me formei no ensino médio, minha mãe falou assim, não, você não vai fazer o curso, você vai estudar. Você vai fazer uma faculdade, depois que você fizer a faculdade, se você quiser, você faz o curso. Fui fazer a faculdade. Foi contrariado ou foi aceitando o que a mãe disse? Eu fui até aceitando porque eu gostava muito, gosto até hoje muito de estudar, né? Então, acabei optando por administração, porém, normalmente uma graduação dura 4 anos. Isso. A minha, como eu me formei na PUC, a PUC eram 5 anos de administração, já aumentava 1 ano. E chegou no meio da faculdade, eu resolvi fazer intercâmbio. Então, durou 6 anos, foram 6 anos. Intercâmbio fora do país? Fui pro Panamá. Panamá? Foi pro Panamá. Por que Panamá? Porque eu tinha uns tios que moravam lá, então eu fui aprender um pouquinho do espanhol e do inglês, né? Legal, em função, que ajuda muito. Muito. O canal do Panamá também, por ter muito americano na época ainda, eu lembro que na época tinham muitos americanos que viviam lá e não falavam nem espanhol, e eu convivi com ambos, então foi muito legal. Então, assim, a minha faculdade demorou 6 anos. Não Ou foram seja, a expectativa 4. para um curso de arbitragem levaram-se 6 anos. 6 anos. Aí acabou a faculdade. Qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? No curso. O curso de arbitragem. Aí o prédio já não era mais na Brigadeiro? Não, aí já era na Barra Funda.
Então, comecei a fazer o curso, na minha época era 1 ano só de curso, e já me filiei ao sindicato, foi quando eu comecei a atuar, a conhecer realmente, porque eu não conhecia nada da área. E isso foi em 2005. 2004 eu fiz o curso, 2005 eu comecei a atuar. E desde então, assim, até tive alguns outros trabalhos com dificuldade de conciliar com a arbitragem, né? Em função de viagens, de teste físico, de prova teórica, de aprimoramento. E trabalhei assim na área administrativa. E é uma situação até um pouco desconfortável, né, Renato? Porque a gente sabe que a arbitragem não é profissional, você não vive da arbitragem. Não. Todos têm uma profissão, uma função, fazem algo além da arbitragem, né? E ao mesmo tempo a arbitragem tem que se dedicar bastante, porque tem jogo de dia, de tarde, durante a semana, à noite, viagem. Tudo, né? Eu falo tem que ter um emprego que seja maleável, que aceite maleável. isso. E eu falo que até por ter estudado administração, se você for olhar o lado de um administrador, de um gerente do administrador, o que você vai falar? Eu vou contratar alguém que tem 100%, entre aspas, né, de dedicação à minha empresa, ou aquele que vira e mexe. Um dia, chegou quarta-feira, a Renata não vai estar. Tem jogo, hoje ela tem teste físico, ela vai ter que sair, hoje ela tem reunião na federação ou na CBF, ela vai ter que sair de novo. Então eu entendo o outro lado também, né? Realmente, nesse sentido, eu acho que o árbitro de futebol tem a sua situação bem complicada. Com certeza. E até falando disso já, nós temos a lei, né, de regulamentação da arbitragem. É que ela ainda não foi colocada em prática, mas ela existe. Então, eu acredito que isso ajudaria muito mais aos árbitros terem uma dedicação total à arbitragem, que sem dúvida faria diferença no campo de jogo, sim. Claro. E Renato, você estava falando, né? Aí começou 1 ano de curso, aí começou já a fazer jogos, sempre sendo auxiliar de arbitragem, ou você queria ser árbitra? Quando eu entrei, aos 14 anos, né, quando eu já quis fazer o curso, eu falava assim, eu quero ser árbitra. Quando eu entrei no curso, aí que eu descobri que nós faríamos a opção ao término do curso. Ou você opta para ser árbitro central ou para ser assistente. Tá. No decorrer do curso, que você vai aprendendo, que você vai conhecendo, e depois também de começar a atuar no futebol amador, na grande várzea, né, que a gente conhece bastante em São Paulo, eu decidi que eu queria ser assistente. Tá. Me identifiquei mais com a função de assistente. Eu acho muito diferente você ser árbitro e ser assistente. São coisas distintas. O árbitro não gosta, né? O árbitro fala que é impossível ser assistente, que é muito mais difícil ser assistente. É mais fácil um assistente se tornar árbitro que um árbitro trabalhar com assistente, não é, Renato? Então, eu acho que mas a gente percebe isso. Se a gente fala para um árbitro, e a gente já ouviu muitos falarem, quando já foi escalado alguma vez para ser árbitro, o árbitro ser escalado como auxiliar, o cara não gostava. Não gosta. Agora, se é ao contrário, eu acho que você toparia, não toparia? Sempre uma necessidade, vai. Eu não gosto, mas no amador você acaba às vezes fazendo um jogo ou outro no apito. Né? Agora, realmente, o árbitro ser assistente, ele não suporta. Muitos assistentes na federação, na CBF, no amador acaba apitando. Então acaba sendo o árbitro central. Entendi. Não tem tanta essa resistência, mas do árbitro para ser assistente, a resistência é muito maior. Porém, eu acho importante. Eu acho importante quando você faz os dois, você conhece o outro lado da história. Você sabe a dificuldade do árbitro, né? Você como assistente, quando você já apitou um ou outro jogo, ou continua apitando mesmo que seja na várzea, no campeonato amador, você tem a noção da dificuldade do árbitro naquele momento. E a vice-versa é a realidade. O árbitro também sabe que o assistente, os árbitros falam isso, né? Que o assistente, por exemplo, tem que olhar a linha, tem que olhar a bola, tem que olhar se tem falta, tem que olhar tudo ao mesmo tempo. E eles não, eles estão praticamente de olho no lance onde está ocorrendo ali. Então eles acham que a dificuldade do assistente é muito maior. Mas eu acho que é gosto, sabe? É você se identificar com aquilo. Entendi. Porque quando você gosta, você se identifica, você não vê dificuldade. Lógico que não é fácil.
você tem lances dificílimos, mas você se identifica e aquilo acaba sendo automático, corriqueiro. É coincidência, Renata, a gente não ter tantas árbitras, né? É coincidência. A gente tem muito mais auxiliares, assistentes do que árbitra. Eu lembro da Silvia Regina aqui em São Paulo. Sim. Já faz um bom tempo. Ela está trabalhando na federação, trabalha nos jogos, mas não apita mais. É uma coincidência isso ou realmente a percepção feminina, o olhar feminino cabe muito mais, por exemplo, uma assistente que tem que ter um olhar, uma visão muito rápida, sabe? Eu acho que casa isso, não tem nada a ver. Qual que é a sua avaliação? Por que a gente não vê tantas árbitras? A gente vê, sim, assistentes trabalhando com muita capacidade, muita qualidade, Renata. Eu não acho que é coincidência, eu não vejo como coincidência. Eu vejo, na verdade, ainda na dificuldade que a mulher enfrenta, sim, se aceita como... na arbitragem. Tá. E ela tem uma aceitação ainda maior, não que seja de 100%, mas maior, como assistente do que como árbitro. Tá. Então, isso, às vezes, quando uma mulher vai fazer o curso, ela acaba pesando isso. Ela percebe já como que é o meio, o meio. Eu tenho uma assistente agora, que acabou de se formar, que ela adora apitar. E isso, a gente conversando, ela falou pra mim, ela falou, eu adoro apitar, adoro, me identifico, gosto, porém eu sei se ela for que pra eu esse vou lado, vai escolher ser árbitra, dificilmente eu vou chegar numa primeira divisão em São Paulo. Entendi. Eu escolhendo ser assistente, a minha chance de chegar a uma primeira divisão é maior. Então acabam deixando de fazer o que realmente gostam. E tem competência, porque Sim. eu já vi outras que apitam muitíssimo bem. Não, se tem competência para ser assistente, por que não para árbitra? Né? Exatamente, e acabam desistindo na hora de optam por ser assistente, porque acreditam que de repente consigam chegar, coisa que não conseguiriam como árbitra central. Entendi. Então não vejo como coincidência não, eu vejo como a realidade que a mulher ainda enfrenta. A mulher não enfrenta só esse preconceito na arbitragem no futebol. Estudos mostram que a mulher ainda ganha menos, tem menos oportunidade do que os homens no geral, né, nas profissões em gerais. Porém, na arbitragem a gente percebe isso, é evidente, e é até evidente o número de mulheres desistindo de fazer o curso de árbitros. Antes a gente tinha a Silvia Regina, Sim. Você via as mulheres apitando Série A de brasileiro, você via fazendo Paulistão, hoje você não vê tanto, então que estímulo vai ter? Né, Renato, a gente recuar, e eu já estava trabalhando, militando já no jornalismo, com a Silvia apitando, foram cruéis também em alguns momentos com a Silvia, no apito. Erros ou não, tirando erros ou acertos, por fato de ser mulher, eu acho que pesou Sim. um pouco mais a crítica em cima dela. Sim, a gente eu acho que isso também deve assustar também. Sim, né? Até os próprios dirigentes. Os dirigentes acabam falando que quando eles colocam uma mulher e a mulher erra, o peso acaba sendo maior do que quando um homem erra. A mulher acaba ficando mais marcada com um erro do que com A um Ana Paula homem. Oliveira teve dificuldades quando errou em alguns jogos, Botafogo, se não me engano, Cruzeiro também, que são equipes que os torcedores ficaram revoltados. A própria Fernanda Colombo, que também. Depois de 2 erros acabou a carreira, como árbitra. Eu vejo da seguinte forma, sempre falo isso, Fred, sempre. Eu acho que você tem que analisar o profissional pela competência, pela capacidade, pela qualificação dele. Não é pelo gênero, não é pela cor dos olhos, não é pela idade, não é pela altura. Assim como nós temos homens competentes como árbitros e assistentes, nós temos mulheres tão competentes quanto. Sim. Assim como nós temos homens que tentam a carreira de árbitro e não dão certo porque não tem competência para estar lá, tem outras mulheres que também não. Então a gente precisa parar com esse negócio de gênero, a gente precisa olhar a qualidade. E ainda mais na arbitragem, que a gente sabe que erros vão acontecer. E olha que o teste físico de vocês têm que fazer teste como o nível homem, né? Para atuar hoje no futebol profissional... Isso já é injusto, já. Na minha opinião, sim. Por quê? Porque a ciência não é minha área. Eu sou formada em graduação, pedagogia e agora me formei em MBA em gestão do esporte. Legal. Mas
Com o tempo que você vai convivendo e aprendendo e vivenciando tudo isso, e eu estudo muito, né, e vou atrás de palestras, de cursos, você aprende que fisiologicamente a mulher é diferente do homem. Sim. Né? Deveria ter um teste específico para a mulher. Tem o específico para a mulher, mas não habilita para ela fazer o profissional. Sim, sim. Né? E... Então, eu acho que essa é uma grande falha, até pelo momento que a gente está vivendo na sociedade, de tentar uma igualdade, o que é o correto, as mulheres terem o seu espaço, o seu direito do trabalho, de fazer o que quer. Eu acho que deveriam ver para esse lado e melhorar essa parte, porque... Essa tudo questão, bem, né? Para você chegar ao profissional e estar lá e fazer um teste do homem e falar, nossa, realmente ela é super capaz. Mas poderia ser melhor até para você ter mais opções, né? Mais pessoas para trabalhar. E eu vejo até além disso, Fred, eu vejo assim, primeiro que o teste físico ele teria que ser a realidade do campo. Sim. O nosso teste físico não é a realidade do campo de futebol. É mais forte. Ele é muito mais forte. Tem um estudo que mostra isso. O Rafael fez um estudo, o Rafael Chiasso, que mostra a diferença do campo de jogo com o teste físico. Então, o teste físico você está, na maior parte do tempo, intensidade altíssima, enquanto no jogo, a maior parte do tempo é intensidade baixa. Então, não é a realidade. Aí já é um fator que pesa. Nós temos árbitros masculinos que não passam no teste físico masculino. Sim. Nós vimos um grande árbitro, Leonardo Gaciba, encerrar a carreira por quê? Porque não passa em teste físico. O Wilson Luiz Seneme, por quê? Porque não passava mais em teste físico em função da exigência do teste. Sim. Esse estudo mostra até que o árbitro se lesiona muito mais em função de treinamento e de teste físico do que sim pelo jogo. Acaba se lesionando no jogo, sim, mas não foi em função do jogo, foi em função do treino, foi em função do teste. Então aí também entra um fator preponderante. Se fosse a realidade do campo, de repente seria justo a mulher fazer igual o homem. Sim. E quando a gente fala, por exemplo, de atletismo, mundial de atletismo, se você olhar, a mulher que pegou a medalha de ouro nos 100 metros, não chega perto o tempo dela do que ficou em terceiro lugar nos 100 metros. Então, mostra que fisiologicamente é diferente. Sim. E quando colocaram isso também, a minha questão foi, falei assim, eu fiz 6 anos de Paulistão. 6 anos de Paulistão com índice feminino de teste físico. Tá. E todos os nossos jogos nós temos avaliadores. Se você olhar, se algum momento eu tive problema físico no jogo, de não acompanhar uma jogada, de não aguentar o ritmo do jogo, em nenhum momento. Então, fazendo o teste físico feminino, eu tinha condições, sim, de fazer jogos de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, de primeira divisão, né? Então, é uma realidade aí que precisa ser mudada. Eu falo também que você não adianta... Hoje o futebol exige muito, sim, muito, fisicamente. muito. Mas não adianta você ter um atleta em campo e não ter um árbitro. Você ter um árbitro lá que corre, está em cima do lance, mas não sabe interpretar a regra do jogo e aplicá-la no campo. Um físico excelente, né? Um raciocínio ali que acaba... E aí o físico vem primeiro hoje. Sim, entendi. A gente vai para o intervalo, encerrando o nosso primeiro bloco. A gente vai para o intervalo Premier League, né? Nós já voltamos com o segundo bloco com a Renata Ruel para a gente falar mais ainda do mercado da arbitragem para as mulheres e da Copa do Mundo. É óbvio que eu vou perguntar para ela sobre isso, porque nós tivemos uma grande novidade que foi o árbitro de vídeo. E eu peço então para vocês ficarem com a gente. Premier League, agora no intervalo. E já voltamos com mais A Bola Não para vocês aqui no canal do Fred Júnior. A Bola Não Para, aqui com o Rafael Pianucci, vocês já conhecem, responsável pelo Premier League Fantasy Game, que está agitando. Na Copa do Mundo foi um sucesso. O que vem pela frente, o que você pode contar já para quem acompanha A Bola Não Para? Além do brasileiro que não vai parar até no final de novembro, a gente vai ter o campeonato inglês agora, o campeonato espanhol e logo na sequência a Copa dos Campeões também. E não deve parar por aí, né? Não, ano que vem tem muito mais novidade. Que legal. Então, para você que ainda não conhece, premiumleague.com.br ou pelos aplicativos através do seu celular, tanto iPhone, Android, você pode baixar o Premium League e começar a curtir, a jogar e discutir futebol de uma forma diferente.
Estamos de volta, a bola não para aqui no canal do Fred Júnior, sempre em nome de Premier League, Fantasy Game, sucesso já na Copa do Mundo, agora no Campeonato Brasileiro, Champions League, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Argentino e tem novidades por aí com certeza nos outros esportes. Você pode acessar premiumleague.com.br ou se não, baixa lá o aplicativo no seu celular, Android ou iPhone, e você pode participar do Fantasy Game. A discussão do futebol vai ser diferente, você vai ser técnico de um time e vai ver que não é fácil não montar uma boa equipe e conquistar pontos no Fantasy Game Premium League. E agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente através do áudio, através da radioprado.com.br, Rádio Prado, a rádio da educação. Você pode ouvir no www.radioprado.com.br ou no aplicativo para Android. Você tem um Android, celular Android? Baixa lá o aplicativo Rádio Prado, Rádio da Educação. Você pode acompanhar nosso programa toda segunda-feira, 7h30 da noite. No YouTube, a partir das 10 da manhã, na segunda-feira, sempre tem um programa inédito. Mas no áudio, para quem quiser ouvir, matar a saudade do Fred no rádio, vocês podem ouvir através da Rádio Prado a partir das 7h30 da noite. Aqui com a Renata Ruel, que trabalha na arbitragem, auxiliar de arbitragem, assistente de arbitragem, participando aqui no nosso programa. Renata, a gente estava falando de mercado ainda das mulheres atuando. A gente vive numa sociedade no Brasil machista, o futebol também machista, acho que até às vezes em alguns momentos mais aflorado pela emoção que existe. Como que é trabalhar neste mercado, neste meio onde as mulheres buscam espaço, tendo as mesmas cobranças do que um homem, por exemplo? A gente acabou de citar no bloco anterior da parte física, por exemplo. Mas como que é conviver com tudo isso? Você vem sentindo que está melhorando, que pode melhorar em virtude até dessa mobilização da sociedade referente aos direitos das mulheres? O que você pode falar a respeito, Renata? É interessante porque eu acredito que quando eu entrei na arbitragem, o espaço da mulher estava aumentando. Eu senti que estavam dando mais oportunidades, mais chances para a mulher trabalhar, pelo menos no campo da arbitragem. Hoje eu sinto que isso está regredindo. É engraçado, né? Nós viemos de um progresso, hoje eu sinto um pouquinho uma regressão da mulher na arbitragem. No futebol como um todo, a gente percebe o aumento de número de mulheres como jornalistas. Agora nós tivemos a primeira mulher narrando uma Copa do Mundo no Brasil e na Inglaterra, se não me engano, ou na Alemanha. A presença feminina nos estádios vem crescendo. A Croácia, a gerente de futebol que está no campo e tudo é mulher, né? Então está atuando. Eu acho que no geral eu percebo até uma aceitação maior da mulher no meio do futebol, apesar de ainda, como você disse, nós vivemos numa sociedade machista, sim. Até hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo uma reportagem sobre a quantidade de assédios que as mulheres sofreram na Rússia. Na Copa. Durante a Copa, até agora, foram registrados, mesmo que elas deram queixa 45, mas falaram que o índice é muito maior do que isso, não só de jornalistas, como de torcedoras, de estarem caminhando e alguém puxá-las pelo braço e querer arrancar um beijo, coisas desse tipo. Eu acho que esse tipo de atitude ainda dificulta um maior número de mulheres. Retrai aquela que tem interesse. Retrai. Exatamente, em trabalhar com o futebol. Entendi. Então eu acredito que seja uma batalha ainda que a mulher esteja ali na luta para ganhar espaço, para mostrar que ela está ali porque ela tem o direito de gostar de futebol tanto quanto o homem, que ela entende de futebol sim, e procurar o seu espaço. Eu espero que de verdade o cenário mude para que a mulher trabalhe ainda mais. Mas dentro daquilo que a gente falou até no bloco anterior. Não é beleza, não é idade, não é gênero, é competência. Tem que estar lá quem tem competência. Até fazendo meia-culpa da imprensa, muitas vezes se destacava, e se destaca ainda, da assistente de arbitragem, que a gente já falou, é muito mais do que a árbitra, em relação ao corpo, se é bonita, se não é bonita. O torcedor também vai para esse lado, se é bonita ou não é bonita, fica olhando, observando. Eu acho que isso também atrapalha de uma certa forma, porque a profissional quer ser destacada pelo se é competente ou não. Exatamente. Porque não é um concurso de beleza. Exatamente. Eu percebi muito isso durante
esse tempo que eu atuo na arbitragem, esse meu tempo de carreira. Você quer o reconhecimento profissional. Sim. Você quer que te reconheçam pela capacidade, pela competência, pela qualidade que você tem. Só que até na mídia, é engraçado, nas mídias sociais, Fred, você observar quando você posta até algo interessante de uma matéria, de algo que possa informar alguém sobre o futebol, trazer conhecimento, você não tem tantas curtidas quando você posta uma foto sua no jogo, né? Você atuando em um jogo. Então, o número de curtidas é absolutamente maior. É significativo, é relevante o número de curtidas que é maior. Então, você percebe isso, que as pessoas, de repente, não querem conhecer o profissional. Até uma outra coisa, se você coloca uma foto você trabalhando, Renato, e você coloca lá, quem me escrever oi, ganha um prêmio. Tenho certeza que ninguém vai colocar oi, porque a pessoa nem lê o que está escrito. Nem lê, só observa a foto. Exatamente. Então você percebe isso ainda. Que realmente, você, por exemplo, se você procurar após um jogo fotos, se uma assistente atuou no jogo, você vai ver fotos dela, dos fotógrafos tirando fotos dela. Sim. Mas depois do jogo, você não vê fotos do corpo do assistente ou do árbitro. O árbitro às vezes aparece em função do contexto da jogada. Sim. Ou de uma sinalização mas não em que destaque, ele fez, né? mas não em destaque. Agora, assistente, homem, esquece. Agora, mulher, você acha muitas fotos depois em função do quê? Então, isso é só a gente observar, analisar o contexto superficialmente, porque se a gente for mais a fundo, vai achar muito mais. Infelizmente, ainda é uma realidade, sim. Agora, falando do trabalho em si, da arbitragem, da assistente de arbitragem, a grande dificuldade realmente é o impedimento, Renato, assim, para o auxiliar no geral, pela jogada ser tão rápida, a observação, uma determinação do que pode acontecer. É uma grande dificuldade e por isso essa importância do assistente. O que você pode contar, até para o pessoal conhecer um pouco da didática de como vocês observam o jogo, porque eu observo de uma forma, o torcedor de outra, vocês que estão lá dentro de uma outra forma, uma forma mais técnica do lance. Qual que é a grande dificuldade e o que você pode passar do trabalho que é feito por vocês? Eu falo que depois que você vira árbitro, que você faz um curso de regras, você tem outro olhar em cima do futebol, né, de uma partida. Por quê? Porque teve um erro do árbitro, teve um erro do assistente. Você vai buscar olhar o porquê do erro. Ele estava mal posicionado, ele estava com a visão encoberta, ele estava até bem posicionado, mas o lance aconteceu de uma forma que não tinha como ele ver. Então, assim, a gente olha por outro ângulo, né? Depois que você virar árbitro de futebol. E a dinâmica da arbitragem, ela exige muita concentração. Eu falo que você não pode piscar na hora errada. Você piscou na hora errada, você perdeu o lance. Você não pode só conhecer a regra do jogo, você tem que ter domínio da regra do jogo. Saber aplicá-la. Justamente, saber aplicá-la no campo, porque eu posso tirar 10 numa prova teórica e na prática. E aí, a hora que aquele lance acontece na prática, eu não sei o que fazer. Então, e acontece. Acontece. Então, é ter domínio da regra do jogo. É você, além do domínio da regra do jogo, eu falo que você não pode também ir para o campo com o livro de regras embaixo do braço. Você não termina o jogo. Né? Não, e você não termina o jogo. Eu vou aplicar a regra exatamente. Não é que você vai deixar de aplicar a regra. É que cada partida é um jogo mesmo. É um jogo diferente. Não é nada redundante, mas realmente cada um acontece. É como pra gente que trabalha no futebol. Cada jogo para nós também é um jogo, para quem faz o ao vivo, por exemplo. Cada jogo é um jogo. Acontece outras situações, outras coisas, não é uma coisa que você vem pronto, decorado e vou fazer. Exatamente. E assim, Fred, o árbitro, ele tem que fazer leitura do jogo. Tá. Ele tem que fazer a leitura do que está acontecendo. Os jogadores querem jogar bola. Vamos deixar o jogo solto, correr. Os jogadores não querem jogar.
Eu tenho que controlar esse jogo. E numa mesma partida, eu falo que você tem vários jogos. Sim. Ah, o jogo começou tranquilo. De repente, o jogo esquentou. O árbitro tem que mudar as atitudes dele. De repente, Não, o jogo está controle, tranquilo de novo. Só que ele tem que fazer essa leitura. Se ele não faz essa leitura, ele não consegue ter o controle do jogo. Então, isso é fundamental também. E eu falo além. Os árbitros hoje... não só os árbitros, os dirigentes, eles precisam saber que o árbitro ele não pode entender simplesmente de regra de futebol. Ele tem que entender de futebol. Tá. Ele tem que conhecer o futebol. Né? Eu falo muito que eu justamente já fiz curso do Citrefesp de treinador de futebol. Eu não quero ser treinadora, mas eu preciso entender o que está acontecendo no campo de jogo. Como funciona uma partida de futebol. Muitos árbitros que se destacam, o que acontece? Eles foram jogadores. Então eles conhecem do jogo. Tá. Então assim, a arbitragem, eu falo que assim, o futebol é que nem uma empresa. Ele tem vários setores, ele tem várias áreas. Eu tenho que estar especializada na minha, mas a partir do momento que eu conheço todas as outras, isso só agrega o meu trabalho. Sim. Quanto mais eu conhecer do seu trabalho, Fred, isso me ajuda. Quanto mais eu conhecer como funciona um patrocinador, isso me ajuda. Como funciona o jogador, o treinador, a questão tática do jogo, técnica do jogo, modelo de jogo, tudo isso facilita o meu trabalho também. Então, assim, ter uma visão geral. E aí você tem as dificuldades, sim, lances de impedimento milimétricos, né? Que é praticamente cada vez mais rápido. Praticamente é impossível. Fora as câmeras, né, Renato? Que, claro, o jogo maior, às vezes o jogo menor não tem tantas câmeras assim, mas mesmo assim tem a chance do replay de ir e voltar, isso detona. Não, o campo é aquele 1 segundo, e a imagem que você teve. Desse negócio de câmera, eu gosto de dar o exemplo da semifinal da Champions, Real Madrid, que teve o pênalti para o Real Madrid no finalzinho e que acabou classificando o Real Madrid. Eu falo que é o lance interessante em função de duas imagens distintas. Você tem uma imagem que pega mais ou menos o que o árbitro está vendo. Foi contra o Bayern agora? Foi contra o Bayern, não foi? A semifinal. Foi. Você pega uma câmera com o pênalti pro Real, que definiu a classificação para a final no finalzinho do jogo, acho que é aos 44 do segundo tempo. A câmera do árbitro mostra uma coisa. A câmera atrás do gol mostra outra, que era a visão do adicional. Tá. E até em função do lance, o árbitro vê o quê? Um empurrão. E aí torna aquilo uma oportunidade clara de gol. Sim. Se era um pênalti com um empurrão, é cartão vermelho. A imagem do adicional atrás do gol mostra o jogador vindo com o pé aqui disputar a bola. Sim. Se ele impede uma oportunidade clara de gol disputando a bola dentro da área, tá? Essas situações dentro da área, é pênalti, porém cartão amarelo. No mesmo lance, uma câmera mostra uma coisa e outra mostra outra. E isso, para mim, deixa claro a dificuldade que a arbitragem tem no campo em muitos lances. Mas também, como diz o nosso chefe da arbitragem, Coronel Marinho, e eu concordo com ele, ele fala assim, vocês estão lá para acertar os lances difíceis. Os fáceis, qualquer um acerta. E é verdade. Então, tem que estar lá os melhores para acertar os lances mais difíceis mesmo, por maior dificuldade que tem. Renato, vamos falar do VAR, do árbitro de vídeo. Foi a grande novidade da Copa. Sim. Eu, particularmente, sei que tem colegas da imprensa que não gostam, que acham que o jogo acabou a polêmica. Eu, ao contrário, acho que houve excesso em alguns momentos, mas eu gostei muito. E gostaria que todos os jogos tivessem o VAR. Sei que aqui estão treinando para a Copa do Brasil, esperando uma chancela aí da FIFA para confirmar e tá liberado. Nessa fase final agora. Nessa fase final, tá treinando um oficial lá no CT do Oscar, tá fazendo treinamento. O que você achou? Você gostou? Você acha legal? É ruim para vocês? Não é ruim para vocês? Ao contrário, é uma câmera do bem para a arbitragem, porque caso vocês não consigam observar, tem uma equipe lá para auxiliar e ajudar vocês a corrigir um eventual erro. Qual é a sua avaliação, Renato? Eu vejo da seguinte forma, Fred. O mundo está em evolução. Sim. A tecnologia, ela existe. O futebol não pode ficar para trás. Nós não podemos ficar para trás e o futebol também não. Então, se a tecnologia está aí para auxiliar no futebol, para tornar o futebol mais justo,
Tem que usar sim. Eu sou totalmente a favor do VAR. Totalmente. Eu acho que ele veio para ajudar, sim, eu vejo dessa forma. Porém, eu falo o seguinte: não adianta eu ter uma máquina com potencial enorme se eu não tenho pessoas capacitadas para manipular. Sim. Então, o que eu preciso? O VAR existe, é uma realidade, eu acho que ele veio para ficar sim. Sou totalmente a favor, só que a gente não pode esquecer que não é no VAR mais que a gente tem que investir. Ele já está lá. Nós temos que investir aonde? Nos profissionais que vão atuar com ele. Ou seja, nos árbitros. Aí o trabalho tem que ser feito com os árbitros. Nós temos que aprimorar, tentar achar um parâmetro de interpretação de regra para que todos tenham a mesma interpretação, né? Porque não adianta nada, eu tenho a imagem, mas quem está lá não consegue interpretá-la da forma adequada, Porque a gente teve, o que resolve? A gente teve vários exemplos, por exemplo, que o lance foi para o VAR e o árbitro nem quis lá assistir de novo, nem quis ver, mesmo algumas vezes mostrando que ele estava até errado. Tem que ter isso também. Tem, e eu vejo assim, outras duas coisas do árbitro, a questão do árbitro. Primeiro que ele não pode se esconder atrás do VAR. Toda hora. Entendeu? Eu vou deixar o lance seguir, porque se teve alguma coisa, o VAR vai mostrar. Não, eu tenho que continuar sendo aquele árbitro que busca ver tudo em campo justamente para não depender do VAR. Entendi. Para o VAR falar assim, mostrar, você errou. Não, eu não errei, ao contrário, eu estou acertando em campo. Entendeu? Quanto menos você usar o VAR, mostra que você está sendo mais eficiente no campo de jogo. Então eu vejo que o árbitro não pode se esconder, sabe? Vou deixar seguir lances claros, porque depois o VAR marca. E o árbitro também tem que ter a humildade, por outro lado, de eu errei, vamos olhar e vamos corrigir o erro, porque o mais importante é legitimar o resultado, né? Então, é isso que eu falo. O VAR está ali. Ele está mostrando para você o que você precisa de pessoas, de árbitros que tenham conhecimento de regra, capacidade de trabalhar em cima disso, mas vamos usá-lo o menos possível. Porque se você fizer o seu trabalho dentro do campo, você não vai precisar, a não ser em situações limites e difíceis, extremamente difíceis. É claro que foi uma novidade, mas até o VAR teve polêmica. Para alguns foi um pênalti, não foi impedimento, não foi, alguns lances foram assim. Você acha que isso vai ser normal ou vai ter um costume, Renata, que depois isso aí vai se tornar natural e não vai se ter polêmica numa imagem? Porque a gente já tinha polêmica sem imagem, e agora polêmica com a imagem. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar na capacitação, no aprimoramento e definir um caminho único de é ou não é. Porque quando você tem margem para a interpretação, a imagem vai continuar sem resolver. Para uns vão ser, para outros não. Então o que precisa? De uma definição clara das regras, isso é, isso não é. E os árbitros terem consciência, não é o que eu acho. É o que a FIFA está passando para mim, é isso que a FIFA cobra, esse lance é, esse lance não é, e é isso que eu vou fazer, porque a FIFA passa, nós temos essa orientação. Tem uma diretriz. Né? Tem a diretriz. Então, o que a gente não pode mais? Ter margem para a interpretação. É realmente definir o que é o que não é. Para acabar com isso, porque realmente a imagem tá lá e aconteceu muito isso na Copa, né? Muitos lances assim que, por exemplo, para o lance do Neymar do pênalti que depois não foi, que o árbitro deu depois não foi, teve gente que ficou com dúvida. Teve gente que ficou com dúvida e muitos outros lances, o empurrão no Miranda, sim, no gol. Foi empurrão pra ser pênalti, não foi? Nunca vi ter empurrão pra ser pênalti. Pra ser falta, né? Falta de ataque, no caso que foi o gol da Suíça, não também foi? Foi. Ou é empurrão ou não é, né? Pois não tem meio empurrão. Deu um empurrão, mas não foi. Exatamente. E assim, muitos outros lances. Até agora, o gol da Croácia, de empate contra a Inglaterra, que
para a maioria, pelo menos para mim e para muitos que eu conversei, foi uma questão de jogo perigoso. Eu escutei muito alto, né? exatamente um ou outro falando que não foi. Então, o que é? É ou não é? Não é. Sabe, a gente tem que ter bem definido, bem claro, e não dar margem para interpretação, principalmente se você tem o recurso de usar a imagem novamente. Renata, você está trabalhando com a filiada da Federação Paulista, em jogos agora quais competições que você está participando agora? Agora eu tenho trabalhado muito, está em andamento o Brasileiro Feminino, pela CBF. Sim. Então eu tenho feito muitos jogos do Campeonato Brasileiro Feminino, onde as mulheres também ainda lutam para conquistar um espaço ali, mas quem tem acompanhado vê uma evolução enorme do futebol feminino brasileiro. Legal. Renata, prazer, muito obrigado por você ter vindo aqui até a Paulista, até a CESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, participar do nosso programa. Sucesso para você, parabéns pela carreira e tem muita lenha para queimar ainda na arbitragem, então muito sucesso para você. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa, parabéns pela sua carreira de sucesso, né? Obrigado. São anos e anos aí no futebol e a gente sabe o sucesso que você tem, o trabalho que você exerce e eu desejo que você continue ainda por muito tempo. Parabéns aí, boa sorte para você. Obrigado a Renata Ruel participando do nosso programa A Bola Não Para, no canal do Fred Júnior, no YouTube e também você acompanhando no áudio, ouvindo, também na radioprado.com.br, Rádio Prado, a rádio da educação. Sempre a Bola Não Para, com a parceria com o Premium League, Fantasy Game que chegou e realmente teve sucesso na Copa do Mundo. Estamos com o Campeonato Brasileiro, Campeonato Inglês, Espanhol, Campeonato Champions League e Campeonato Argentino. Até a próxima.